Nosso próximo apresentador é Felipe Matos Rocha. Bom dia. Bem, o tema do meu trabalho, ele dialoga um pouco com a apresentação do Fábio e com o do Felipe. Interessante isso. O meu tema é o jongo tradicional, os jongos tradicionais, que é um conceito que estou desenvolvendo na minha dissertação de mestrado, numa perspectiva piagetiana, schenkeriana. Piaget foi da minha monografia, schenkeriana. Bem, estou sendo orientado pelo Paul Chi. Quem me ajudou também a fazer esse trabalho foi o Almada. E o campo, o recorte que eu fiz para fazer essa análise dos jongos tradicionais foram 4 álbuns da Serrinha. O primeiro é esse de 1976, foi lançado pelo grupo Bassan, o grupo liderado pelo mestre Darcy, que botou a Gogô na bateria da Escola do Império Serrano, responsável por isso. O segundo álbum é o de 2002, que foi lançado já pelo Grupo Cultural Jongo da Serrinha, um ano após o falecimento do mestre Darcy, mas ele participou ativamente dessa gravação. A gente tem um terceiro álbum, que na verdade é um documentário, feito em 2005, sobre o jongo. Foi no ano de registro do jongo como um patrimônio material, né, brasileiro. Isso foi muito importante. E o quarto álbum, que vai aparecer já, isso, é de 2013, né, mais recente, feito já de maneira independente. É uma influência indireta do mestre Darcy, eu diria. O mestre Darcy é uma figura muito importante para o jongo da Serrinha, e por isso essa referência a ele. Então, a análise schenkeriana, ela foi feita a partir desses 4 álbuns, porém, desses 4 álbuns, existem 3 tipos de jongos, que eu estou trabalhando esses conceitos na minha dissertação. O primeiro tipo é o que eu chamo dos pontos tradicionais, os jongos tradicionais. Eles têm essa característica e são os pontos que eu escolhi para poder fazer essa análise schenkeriana, né? Mais para frente eu vou explicar o porquê dessa opção teórica. Vamos ouvir então um desses pontos, que é o ponto tradicional, um exemplo de ponto tradicional que tem sob característica esses aspectos aí. Porque lavar roupa com meu nome, porque lavar roupa com meu nome não é sabão. Porque lavar roupa com meu nome, ué. Porque lavar roupa com meu nome, porque lavar roupa com meu nome não é sabão. Porque lavar roupa com meu nome, Porque lavar roupa com meu nome não é sabão. Porque lavar roupa com meu nome, ué. porque lavar roupa com meu nome, porque lavar roupa com meu nome não é sabão. Porque lavar roupa com meu nome. Esse ponto está no primeiro álbum de 1976 e ele foi gravado por Alvarenga, é uma composição de Candeia e Alvarenga, né? Os pontos tradicionais têm por característica, assim, podem ser autorais, mas a maioria de domínio público. São 4 exodísticos repetidos, né? O que está escrito aí como jongo de visaria ou gurumenta, na verdade significa o de visaria sobre o dia a dia, a abertura da roda, a despedida, e a gurumenta são os desafios, similarmente ao que o Felipe mostrou em relação à disputa do tarol. Então são desafios diversos e, enfim, enigmas. A questão textural é sempre responsorial, né? 1 ou 2 solistas e o coro respondendo, como vocês ouviram. E em relação à morfologia, eu descobri que geralmente tem 4 compassos, outros tem 6, que é o caso dessa, outros tem 8, mas fica girando em torno disso. Bem, só para a gente poder fazer uma comparação, vamos ouvir um exemplo também de jongo canção, que é um outro conceito que não faz parte do aprofundamento desse artigo. Eu tenho pena, eu tenho dó de ver Maria de saia sem paletó. Eu tenho pena, eu tenho dó de ver Maria de saia sem paletó. Se a Maria Esse tem uma parte B. saia de milindró, seu bordão arrebentou, sua saia foi. E volta a parte A. Eu tenho pena, eu tenho dó de ver Maria de saia sem paletó. Eu tenho pena, eu tenho dó de ver Maria de saia sem paletó. Eu tenho pena, eu tenho dó de ver Maria de saia sem paletó. Eu
Maria de saia sem paletó. Marcha! Então, enquanto nos pontos tradicionais a gente tem uma seção apenas, nos jongos canção a gente tem uma forma estrófica, ABA, né, ou forma canção. E o último exemplo é um jongo enredo, vou botar só um trechinho, que ele tem uma forma mais complexa. Então, só para a gente ter um padrão aí de referência para poder comparar com os pontos tradicionais. Quando a noite descia ao som da Ave Maria, um som de tambor se ouvia dentro de uma senzala. Ok. Então, ele começa de um jeito completamente diferente, depois ele vai ter várias sessões. Então, para otimizar nosso tempo, bem, fazendo um parâmetro, assim, um panorama dos tipos de jongos que eu estou abordando, ele está bem dividido nesses 4 álbuns, né? Então, tem praticamente a mesma quantidade, né? Ao todo, são 65 músicas gravadas, sendo que 19 são pontos tradicionais, né? 29%, representando 29%, 23 jongos canção e 23 jongos enredo. Então eu foquei, como eu disse, a minha análise schenkeriana nos pontos tradicionais. Por que Schenker? Porque as ferramentas analíticas, elas me possibilitam encontrar as estruturas melódico-harmônicas que me interessam nesse momento, e a busca da hierarquia faz com que eu possa reduzir, né, eliminando as notas, né, supérfluas, né, e chegar a uma estrutura básica, né. E isso completa um ciclo que eu estou propondo na minha dissertação, que é descobrir a estrutura harmônico-melódica através de Schenker, descobrir a estrutura rítmica através de Meyer, a estrutura textural através da dissertação do Fauchi, e extrair disso uma estrutura formal, né, para poder embasar as minhas hipóteses. Bem, aqui tem uma imagem, até está um pouquinho pequenininha, mas é importante porque é um quadro onde eu coloco o resultado das minhas análises. Já analisei todos os 19 pontos tradicionais desses 4 repertórios, e aí eu descobri que a gente tem aí a maior parte com a Ursatz 321, né, na Urline, sendo suportada aí pela harmonia 151. Aí a gente tem a alternativa com menos exemplos, né, mas também de maneira representativa, que é o 54321, suportado pelo 151 na harmonia. E tem outra possibilidade, que são as formas Ursatz incompletas, né, como se fosse só uma grande prolongação do primeiro grau. E aí eu fiz uma descoberta que os pontos tradicionais, não sei se isso se aplica a todos, eles têm uma bordadura de 5º grau, que às vezes se apresentam de maneira estrutural e às vezes não, mas isso é uma coisa característica que me chamou a atenção. Outro detalhe importante é o que eu chamo de paralelismo, ora estrutural, ora não estrutural. Então, quando eu tenho o primeiro grau, eu tenho arpejos e progressões lineares que fazem eu ter acordes mesmo, né? Para que depois eu tenha uma sequência de graus conjuntos para poder resolver no último primeiro grau. Então, uma outra característica que eu encontrei nesse jongo, né? São 2 características importantes. Muito bem, um exemplo de análise schenkeriana, 321, aí a gente tem Mamãe Foi Pro Jongo, que foi a única música gravada em 2 álbuns, de 2002 e de 2005. Nela existe a bordadura de 5º grau, né? E é interessante, mais para frente nos outros slides a gente vai ver, ela tem uma linha secundária que vai da 8ª até o final, da 8ª até o primeiro grau. Então vamos ouvir, a análise schenkeriana está embaixo. Mamãe foi pro chão, papai ficou na ladeira. Mamãe foi pro chão, papai ficou na ladeira. Mamãe foi pro chão, papai ficou na ladeira. Música, papai ficou na ladeira. Muito bem, como vocês podem ver, o primeiro grau da Urline é o 3. A gente tem uma bordadura aí logo no primeiro Fá, que aparece um pouco depois, só que essa bordadura não é estrutural, ela está só no nível inferior, né? E mais à frente, a gente indo para os outros níveis, a gente vê essa linha, né, de 8ª descendente, que tem a nota lá em cima, que na verdade ela não acontece na altura que está escrito, então ela como se fosse uma resultante harmônica,
E, enfim, essa aí é o exemplo de Orline 321. Um exemplo de Orline 54321, que está aqui, Carneiro está lá na Serra, que não vai dar para tocar, mas ela é um bom exemplo de paralelismo aí, logo no primeiro grau, depois resolvendo. A gente tem outro exemplo aí de Ursax incompleta, né, que é o Vou Caminhar. Ela é como se fosse só um arpejo, né, basicamente. Isso. Felipe, eu queria te perguntar uma coisa. Você não acha... Eu vou jogar um pouco assim contra o seu time, tá? Isso é bom. Você não acha que essas repetições, elas configuram evidentemente um padrão rítmico, melódico, morfológico que você colocou? E ela cria uma questão de identidade, porque você ouve aquilo, depois você identifica isso, esse mesmo padrão no outro, depois no outro, etc. Pelo menos nesses mais tradicionais, estou me referindo a isso. E você não acha que você pode, sei lá, eu acho de alguma maneira limitante você ficar só na questão morfológica, harmônica. Eu acho que é um aspecto importantíssimo porque referenda alguma outra coisa. Então, o que referenda para mim? Para mim, referenda que essas repetições, que esses padrões que você acaba encontrando em todos eles, é que vão determinar uma questão identitária. E você concorda com isso? Sim, concordo. E aí você pode estender isso um pouco mais, até que ponto isso nos outros, ou nos outros padrões, no jogo de enredo, por exemplo, que já são modificações, dentro de uma série de coisas que a gente não está levantando aqui, mas modificam também, não só o padrão morfológico e harmônico, mas vão modificar também até mesmo essa questão da identidade. Ou seja, sim, as pessoas não se identificam tanto, apesar de ser um número grande, né? Eu acho que assim, esse é um primeiro passo da pesquisa. Então eu comecei com a estrutura melódico-harmônica e a estrutura melódico-harmônica dos jongos tradicionais. Obviamente é importante saber como isso acontece nos outros tipos de jongo, que é o jongo enredo e o jongo canção, e saber como isso acontece também nos outros aspectos, que é o aspecto rítmico, textural. Então, na verdade, é porque esse trabalho é só uma pequena parte, assim. Mas, de fato, eu acho importante ter uma visão do todo, abordando de todos os aspectos possíveis. Esse é um, né? Pode ter outros aqui no mundo. Sim, sim. Não, realmente isso é um recorte, assumidamente um recorte. Esse artigo não tem intenção de abarcar tudo, não. Assim, isso me lembra um pouco quando eu comecei a fazer algumas disciplinas aqui, e aí a gente começou a discutir um pouco do Clifford Geertz, que é um antropólogo, que ele tem um capítulo que fala só de descrição densa. E a concepção dele de descrição densa é de você mergulhar no campo idiomático, semântico, de algum contexto e tal. E aí dali você extrair uma articulação conceitual. Você chegou a problematizar assim, alguma perspectiva schenkeriana? Assim, do tipo... Eu lembro que a gente chegou, eu estudei um pouco de Schenker no estado de João Vidal e tal, a gente falou algumas coisas. Eu lembro que a gente problematizou um pouco de uma concepção evolucionista e a ideia que ele tem de sistema tonal como algo natural, assim, que isso a gente pode problematizar. E que as reduções schenkerianas, em algum nível, estão tentando reduzir a esse nível tonal. Assim. Você considera, por exemplo, o jongo estritamente uma dimensão tonal? Boa pergunta. Na verdade, o que eu fiz foi uma teoria como se fosse neo-schenkeriana, né? Não estou nem seguindo estritamente, até porque a teoria schenkeriana ela já foi expandida para análise de música popular, né? Tem algumas referências, inclusive eu botei ela aqui na bibliografia, e até mesmo música atonal, né? Então, assim, de fato, pegar puramente
a teoria de Schenck como ela só trata do aspecto tonal. Mas eu estou aplicando isso de maneira ampla, entendeu? Então, assim, no jongo, por exemplo, esse primeiro jongo que eu apresentei, que é o sabão, ela tem uma locução modal, entendeu? Mas a maioria é tonal. E o mestre Darcy, ele focava isso, que dava os tons e alguns tinham modulações. Então, pelo que eu tenho percebido, pelo menos da Serrinha, é bem tonal. Mas eu já tenho umas suspeitas de que existem alguns modais, entendeu? Como foi o caso desse, que foi um pouco mais antigo, já tinha uma locução modal ali, entendeu? Então, até o momento, são apenas tonais mesmo. Mas eu tenho essa... Estou ciente disso, dessa limitação, e não estou restringindo o jongo a botar nessa caixinha do Schenker, não. Estou usando o Schenker como uma ferramenta, entendeu? Eu queria voltar na questão que a Regina botou um negócio, eu estou viajando, isso eu vou dividir. A ideia da repetição, cara, ela é muito boa para examinar, porque assim, você pega a teoria social do Caio, o cara explica lá assim, que a repetição é fundamental para você construir um sistema religioso, as instituições elas se baseiam todas na repetição. Repetição dos encontros, repetição das realizações, das interações, repetição da frequência dos mesmos espaços, dos mesmos valores, as mesmas cores, as mesmas vestimentas. Então a repetição é fundamental para criar esse sentimento de unidade, né? E, cara, tu fez um achado do caramba aí, que eu acho que, de repente, tem uma coisa legal de pensar teoria social e composição, e acho que vale a pena esse segundo degrau, entendeu? Depois de você pegar esse material todo e ir para um outro lugar que é tipo, bom, beleza, e como é que é construída essa ideia do jongo a partir da repetição? Cara, é muito legal, porque você anda num outro caminho, entendeu? Não é o caminho da teoria social, da explicação de como social, não, é pelo som mesmo, né? Como as coisas se dão, né? E aí você analisar as coisas como elas acontecem. E realmente existe uma repetição, assim, por exemplo, para mim, isso aqui é como se fosse quase uma variação do mesmo tema. Entendeu? Então como é o processo criativo jongueiro? A partir dessa produção que eles registraram, eu posso extrair daí uma estrutura, como eles pensam, como eles criam. E é através disso, das repetições, eles vão se reiterando. Eu acho que você está indo para ali, porque o estudo de folclore tem aqueles estudos assim, da metrificação, né, do verso, fica muito nesse material literário. Assim. Tu está indo numa questão mais do material sonoro, que é bem bacana. Essa é uma coisa que assim, eu senti muita necessidade, porque toda vez que eu ia estudar sobre o jongo, não tinha nada musical. Não tem, inclusive os registros que tem são registros falhos. Tipo, tem duas referências que registram. Uma é da Edir Gandra, que registra de maneira incorreta os jongos. Mas como assim incorreta? Incorreta errado, assim, porque na verdade assim, teve um problema lá de levada que ela escreveu no livro. É responsabilidade falar isso, né? Mas, enfim, eu levei isso de volta para a Serrinha e perguntei, ou mudou de 95 para cá, ou não está certo. E aí mostrando para eles, assim, eu tenho contato próximo com o pessoal da Serrinha. Eles disseram, não, realmente, não é assim não, entendeu? E a minha produção, a minha transcrição sempre apresentava a eles. E eles diziam, não, realmente é assim e tal, é esse som mesmo. Tanto que teve um documentário agora recente, que eu já tinha feito esse trabalho em 2011. E no documentário eles citaram a minha pesquisa, que eu consegui levar a minha peça para tocar no Teatro Municipal. O título da peça é Suíte Jongo da Serrinha. Então eles citaram isso como se fosse uma conquista deles. Legal. Então isso, de certa maneira, assim, mostra esse diálogo e esse embasamento por parte deles. Então, assim, por exemplo, no outro documento que tem registro, que é o dossiê do IFAM, para fazer o registro como patrimônio material, ela faz a opção de escrever só melodia, que foi Elizabeth Travassos, mas sem escrever a levada dos tambores, que é a alma do jongo, e aí leva um erro, que é querer escrever a melodia em 2x4. Entendeu? Então, assim, e lá na Serrinha eles dizem, mesmo que só cante a melodia, você tem que sentir o tambor. Então, mesmo que eu escreva só a melodia, a minha opção teórica é escrever em 6x8. Mesmo que eu bote um monte de que alta diminutiva, entendeu? Então, realmente, eu senti essa necessidade das abordagens musicais. Tem muita abordagem do jongo, social, e, né, enfim, mais musical. Não, você pode acabar chegando no mesmo lugar.
do que a análise social, mas por outro caminho, do som. Né? Esses resultados que eu cheguei, eu não vi em nenhum outro lugar. Não, Entendeu? o mesmo lugar que eu digo, o mesmo entendimento daquele mundo ali. Só que, Talvez. Obrigado. Obrigado.